E a partir de agora tem entrevista exclusiva aqui nos nossos estúdios. Nós vamos conversar com o deputado estadual, presidente do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, delegado Jacovós do PL. Deputado, boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Jovem Pan News. Eu que agradeço o convite, a Assembleia Legislativa fica sempre à disposição para nós podermos esclarecer a população de assuntos relevantes e estou aqui no RIC Opinião Notícias com você, Rafaela, e o João Salgado para o que nós pudermos ajudar. Ajudar bastante, inclusive, a responder aqui dúvidas da nossa audiência, deputado, porque a gente sabe, inclusive, que a Assembleia está se aproximando aí de um marco, né? A entrega do texto com alterações no regimento interno do Conselho de Ética para garantir responsabilizações aí para deputados que passarem do limite. Inclusive, ouvinte, só para a gente explicar para você, o Conselho de Ética é exatamente ali, né, o grupo de trabalho dentro da Assembleia que só vai resolver aquelas confusões todas que a gente acompanha dentro do plenário, na Comissão de Constituição e Justiça. É um deputado que faz acusação contra outro, é um que eleva a tom, outro que faz acusações contra figuras públicas, aí representa no Conselho de Ética, que é o conselho que vai encaminhar se existiu ou não quebra de decoro, responsabilização, que acontece aqui nos últimos tempos, né, deputado? Os próprios parlamentares iam indicando que da maneira como estava não tinha muito como resolver, como responsabilizar ali a conduta de alguns deputados. E agora? Tem alterações chegando a partir de amanhã conforme prometido? Na legislatura anterior, eu estive usando a tribuna da Assembleia Legislativa por 2 oportunidades e disse que se nós não mudássemos o regimento interno, né, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná, nós ficaríamos apenas fazendo reuniões sem resultado algum, porque não sei qual foi na época a exposição de motivos de quem organizou esse Conselho de Ética, mas efetivamente ele é um emaranhado de artigos sobre artigos que não possibilita nesse momento a punição de ninguém. Essa que é a verdade. A não ser que ocorreu, acho que uma morte ali, um deputado acabar atentando contra a vida do outro. Aí eu acho que, porque o Conselho ele é amarrado, ele estabelece ali uma série de situações. Primeiro você tem de dar uma advertência verbal. Depois você tem de dar uma advertência escrita. Depois você tem de sair da escrita e passar por uma punição de suspensão de uma prerrogativa, ou seja, de o deputado poder falar na tribuna. Depois você tem de partir por uma outra suspensão que seria a de direitos, dele poder não frequentar uma comissão. Depois poderia partir para uma suspensão de mandato. E, finalmente, para cassação de mandato. Então, ele teria de sofrer 5 punições, de forma uma cumulativa à outra, para depois chegar à cassação de mandato. É uma coisa que, digamos assim, você não tem como, num prazo de 30 dias, dar direito de defesa ao deputado, que é ampla defesa, né? Vou dar um exemplo que num processo anterior contra o deputado Renato de Freitas, ele arrolou testemunhas em Brasília. As testemunhas desmarcavam. Aí se você fala, não, eu vou indeferir a oitiva dessa testemunha, você está cerceando o direito de defesa dele. Aí, finalmente, quando a testemunha marcava, um deputado faltava no dia do evento, você tinha de cancelar a reunião. Em 30 dias você não consegue fazer um processo administrativo disciplinar e dar uma punição verbal ou escrita. E então nós pedimos ao presidente, tínhamos pedido ao presidente anterior, mas não foi possível, e agora sim o presidente Alexandre Cury, que também está com dificuldades de exercer ali a sua presidência, porque são muito tumultos, né? O presidente pediu uma reunião de emergência com a Procuradoria da Casa e com assessoria jurídica, e amanhã nós vamos analisar, numa reunião administrativa interna, mudanças urgentes no estatuto da composição deste Conselho de Ética, mas quero alertar que, obviamente, o Conselho ele entra a vigir a partir da aprovação do projeto. Agora, os
procedimentos já existentes, em tese, eles estão sob a égide do conselho que ainda persiste. Então, se Não você, vai alterar. se você tentar usar o novo regimento, certamente haverá ações judiciais no sentido de que quando ocorreu aquele fato... A regra era outra. A regra era outra. A gente está compreendendo um pouco porque que as pessoas muitas vezes têm a sensação que o Conselho de Ética dá em pizza. Na verdade, então, é pela questão do regimento, deputado. Exatamente. É isso. Não é possível. Vou dizer para você que eu iniciei um procedimento há 30 dias e ele só tem 60 dias de prazo, que é outro também contra o deputado Renato Freitas. Havia 2 representações contra ele, da invasão da Assembleia Legislativa em junho do ano passado. Pediu vista, é esse que pediu vista. Exatamente. Amanhã deve voltar, então, né? Esse procedimento, ele há 2 representações, porque os deputados que representaram, o deputado Ricardo Arruda e o deputado Tito Barrichello, apresentaram ali, obviamente na representação deles, imagens do deputado Renato Freitas assumindo ali a mesa da Assembleia Legislativa, enquanto os deputados estavam recolhidos em outro ambiente, porque houve invasão do plenário e quebra de vidros e tudo mais, né? Eles representaram. Mas, para você ter uma ideia, o regimento nosso, ele é tão... Deixa eu tentar dar uma explicada para vocês entenderem. Ele é tão tumultuado porque as lideranças dos partidos indicaram para compor o Conselho de Ética o deputado Tito Barrichello, né? Que é um dos que representou. Um dos que representou. E indicaram também o deputado Renato de Freitas, que é outro, que é vítima, em tese, ele é o acusado. Porque em um ele se diz vítima e no outro ele é acusado. Então, assim, na última reunião eu arguí ao procurador se era possível alguém que representou votar. Porque isso não há uma regra sobre isso. Então, quer dizer, o deputado Tito Barrichello, que é um dos autores da representação, pode votar. E ele pediu vista. E vice-versa, se tiver um caso que tem o Renato exatamente, Freitas e o Renato Freitas pode votar. Então, esse parecer a Procuradoria vai me passar nos próximos dias, mas é um absurdo. Mas ninguém sabe até hoje se, por exemplo, quem representou pode fazer voto num caso? Não sabe. Não tem esse parecer da Procuradoria. Eu argumentei, segundo o Código de Processo Penal, né, segundo o próprio Código Civil, fiz um argumento de que recentemente no Supremo arguiu-se a suspeição do ministro Moraes, naquele caso onde o ex-presidente Bolsonaro é acusado. E o próprio Supremo disse que não, que o ministro Moraes não é suspeito de julgar, mesmo ele sendo quem foi o relator do processo contra o ex-presidente Bolsonaro. Então eu argumentei. E aqui? Como que fica? E esse parecer ainda não me veio. Mas veja bem, nós temos de prever nesse outro regimento que deputados que estejam respondendo representações não possam participar do Conselho de Ética. Que os líderes não possam indicar, senão, obviamente, o voto dele vai se tornar suspeito e vai judicializar a questão. E não vai chegar a uma conclusão nunca. Porque tem uma parte que está votando, que é a parte que acusou, que é a parte que está no meio. Porque, veja bem, o deputado relator, nesse caso específico da invasão da Assembleia, que foi o deputado Fadel, entendeu que não há elementos para que possa o processo seguir. O deputado Tito, que é um dos autores, pediu vista. Certamente, o parecer dele vai ser pela continuidade, né? Aí eu pergunto, é lícito quem representou pedir vistas e contrapor o voto do relator? Isso, nada disso está previsto no regimento atual. Então o presidente fica sem ação. Se eu simplesmente falar, não, o senhor não pode pedir vistas porque o senhor é autor, ele pode entrar com um mandado de segurança contra o presidente. Ele pode alegar, não, senhor presidente, o senhor está me cerceando. Aonde que está no regimento que eu não posso pedir vista? É bastante complicado. Deputado, numa certa análise, o senhor entende que as regras, quando foram postas daquela forma, seria no intuito de proteger, de blindar? Ou simplesmente que não se pensou nisso, ou que se pudesse chegar a esse ponto que estamos vivendo hoje? Que leitura o senhor faz olhando para trás? Olha, eu percebo assim que naquela ocasião que eles elaboraram esse regimento, eu acho que os deputados não havia ideologias, não havia essa esquerda-direita como existe hoje, as pessoas praticamente entrando numa guerra, né?
E os deputados se entendiam ali de outra forma. Eles se entendiam. E não me parece que eles gostariam que ninguém perdesse o mandato por discussões entre eles. Essa é a verdade. Do jeito que está o atual regimento, eu afirmo hoje, é difícil, a não ser que as pessoas se agridam ali de uma forma violenta, responsabilizar alguém. Se ficar só no verbal, tá difícil. É uma questão, deputado, é o seguinte, a gente sabe que esses anúncios virão a partir de amanhã, né, em relação a essa questão, mas eu já recebi algumas informações, não sei se o senhor pode falar ou não, vou perguntar, que é o nosso papel, espero que sim, sobre alguns pontos, pelo menos, não todas as alterações do regimento, tá? Mas em tese haveria o desejo e avaliação de ampliar o número, são 5 hoje os integrantes do Conselho de Ética, você teria lá 7. Esse outro ponto, segundo, a questão de quem faz a representação, né, não poder ser parte de quem vai analisar o caso, como é que pode, né? Eu apresento algo contra um deputado e estou eu mesmo julgando se aquilo pode continuar ou não, qual é o caminho, né? E também teria ali essa questão exatamente de você ter um regramento mais duro em relação à palavra, por exemplo, né? Que é uma questão. A gente vê um embate muito forte dentro da Assembleia, na tribuna. Dependendo do absurdo, além de ir direto para o Conselho de Ética, que já foi anunciado, poderia ter alguma alteração em termos de caçar a palavra de quem está lá, elevando a temperatura, talvez sem base justificativa. Exatamente. Você são 3 pontos que estão coerentes? Está muito bem informada. Obrigada. Porque não dá para haver apenas 5 componentes no Conselho de Ética. Eu vou explicar hoje por quê. Por exemplo, eu tenho atualmente 5 representações para serem distribuídas. E as representações giram ali em torno de pessoas que estão dentro do Conselho de Ética. Então eu distribuí uma representação para o deputado Fadel, do PSD, que foi a representação da invasão da Alep em julho do ano passado. Mas eu tenho uma outra representação agora, que foi agora no mês de fevereiro, aliás, mês de março, uma discussão que teve na CCJ, novamente contra o deputado Renato de Freitas. O deputado Fadel se sentiu, digamos assim, bastante pressionado no sentido de que eu também entrego essa nova representação para ele. Ele já fez uma representação. E o único deputado que eu posso escolher é ele. Por quê? Não posso escolher o deputado Márcio Pacheco do PP, porque o deputado Márcio Pacheco é um dos contendores na CCJ. Não posso escolher o deputado Tito Barrichello, porque o deputado Tito Barrichello também estava naquela situação. Não posso escolher o próprio deputado Renato de Freitas, que é outro envolvido, que faz parte. E eu, como presidente, não posso ser relator. Então, quem que eu vou escolher de relator, a não ser o deputado Fadel? Então, vocês imaginem que eu não tenho condição hoje, com apenas 5 membros, de escolher nem o relator. Porque as pessoas que estão no conselho estão envolvidas. E aí nós pedimos um parecer, né, vocês devem ter acompanhado, no sentido de que eu possa convocar os suplentes nessa situação. Porque esse poder eu também não tenho. Pela atual regimento, não me dá esse poder de eu tomar essa decisão de ofício. Se eu tomar essa decisão, esses deputados podem entrar com mandado de segurança e falar, não, mas baseado no que o senhor tomou essa decisão? Não está no regimento. Isso nós também vamos ter de prever na mudança, na alteração. Então a gente vai aguardar, amanhã tem essa reunião vai trazer ali desenhos dessas possibilidades. E como é que vai se dar essa mudança de regimento? Quando é que a gente vai ter um regimento que de fato responsabilize casos, deputado? Olha, o presidente Alexandre Cury, ele está bastante empenhado nessa mudança. Ele também percebeu que a Assembleia Legislativa nos últimos meses tem sido palco dessas brigas, e os projetos de interesse do Estado do Paraná, inclusive, que tramitam por ali, projetos que estão sendo aprovados, estão ficando em segundo plano, porque as pessoas estão agora assistindo a TV Alep para saber o que aconteceu, qual deputado brigou contra quem. Não, eu digo isso para vocês que ficou um clima ruim ali. Você não sabe quando o deputado vai para a tribuna se ele vai lá para se pronunciar sobre determinado projeto ou ele vai lá para falar da vida pessoal do outro, que é o que está acontecendo nos últimos tempos.
Agora, como o senhor colocou, né? É um espaço de construção. Houve lá uma espécie de puxão de orelha do presidente da Assembleia, só com base num pedido, num apelo para que os deputados mantenham ali as discussões e as divergências no campo de questões produtivas. Não precisa concordar todo mundo, né? Mas só isso já deu para ver que não foi suficiente, né? A Assembleia entende que de fato, é preciso um endurecimento de medidas para que as discussões tenham ali um nível de conversa, mesmo que divergentes? Os deputados que são, digamos assim, sempre, vamos colocar, os que mais aparecem nessas situações, as assessorias jurídicas deles já mostraram para eles que eles não poderão ser punidos por essas falas, por essas ideologias, questões pessoais. Já falaram, olha, fica tranquilo que pelo que está aqui, não vai dar nada. Não vai dar nada. Então eles se aproveitam. E aí o presidente, eu disse que tem de ter essa medida, também não tem o poder de o deputado começar a se expressar de uma forma ofensiva contra a outra ou contra o mandatário, dele caçar a palavra de imediato. Ele tem de suspender a fala, aí ele pede, por favor, para que o deputado se contenha, e depois ele ainda tem de repor o tempo que ele pediu, por favor. Porque daí o deputado fica lá no tribunal, eu quero que o senhor me reponha o tempo aí que o senhor me suspendeu. E ele tem de devolver a palavra para o deputado. E o deputado continua lá. Então, assim, no próximo regulamento, nós estamos pedindo que, a partir do momento que já tem uma regra, que não se pode usar algumas expressões ofensivas, e o deputado começa a usar, o presidente, usando da sua autoridade, olha, a sua palavra por hoje está cassada, suspensa, próximo orador. Pronto. E vai direto para o Conselho de Ética, o presidente falou. Exatamente. Mas daí lá o senhor vai ter mecanismos para... Aí agora não terá, por exemplo, prazo de 60 dias, na atual sistemática do processo administrativo, você não condena ninguém, com todo respeito. Eu preciso ter 60, prorrogável por mais 60. Atualmente são 60 dias. 60 dias nós não julgarmos, tchau, acabou. Prescreveu. Eu vou fazer uma pergunta. O senhor imagina, então, que esses casos todos que tem lá, teve discussão na CCJ, esse que vai ter a devolutiva do pedido de vista amanhã e tal, tudo que está lá esperando uma resolução, deve dar em nada? Eu diria para você que eles caducarão. Ou seja, não vou usar a expressão aqui de direito, né? Eles prescreverão pela questão do prazo, porque não será possível concluir em 60 dias. Esse mesmo da invasão da Alep do ano passado, eu disse, a partir do momento que eu instaurei o processo, já se passaram 70 dias e nós ainda nem conseguimos julgar o parecer se o processo continua ou não. Não há possibilidade. Passará os 60 dias que estão no regimento e os advogados, obviamente, do deputado representado irão solicitar a prescrição. Eu estou só para dizer o seguinte para o ouvinte, né? Não estou antecipando aqui juízo de valor se é ou não responsabilidade. Minha pergunta é, não dá nada a gente entender se houve ou não houve de fato, e se existiu de fato, isso não vai ter nenhum comprometimento. Os fatos existiram, mas pelo regimento da Assembleia Legislativa, na palavra popular, caducarão e processualmente prescreverão. Ô, deputado, então parece o conselho, parece uma bomba, na verdade, para quem tem que estar lá, né? Como é que o senhor encara o trabalho nesse momento lá? O senhor já foi, inclusive, né, nos anos anteriores, o condutor. A gente viu que quando abria a cadeira, né, João, ninguém queria ocupar, demorava para os partidos indicarem e tal. Por que isso? Como é que o senhor encara isso? Exatamente, porque eu só vou dar um exemplo. Assim que o deputado do Carmo saiu da comissão ou do Conselho de Ética para ocupar uma cadeira no secretariado, a tentativa da União do Brasil de colocar membros no Conselho de Ética passaram por 3 deputados, os 3 recusaram. Ninguém queria. Aí o líder nomeava, quando o deputado ficava sabendo, ia lá, não, eu não aceito. Só aí demorou um mês para nós termos um novo membro no Conselho, porque os deputados não aceitavam. Aí, quando chegou no Tito Barrichello, o Tito falou, não, eu aceito. É lógico que ele aceita, porque ele tem interesse. Não, eu estou dizendo assim, você está entendendo? Então, no próximo, nós temos de prever que deputados que estejam
de uma certa forma, representando ou sendo representados, não posso participar. Porque, efetivamente, não é que eu estou dizendo que o Tito é suspeito para julgar o Renato. Sim, mas é parte. Mas é parte. E há, obviamente, uma incongruência jurídica. Que não vai... Se nós chegarmos a uma decisão final de punição de um deputado desse, ele certamente na justiça conseguirá uma suspensão judicial. Ou seja, serviu todo o trabalho do Conselho, por isso que as pessoas não querem, né? Essa questão, essa resistência que existe. É bastante tumultuado, chegam representações, por exemplo, a OAB agora entrou com uma representação. Como é que o senhor viu essa história da OAB? A gente trouxe aqui. O deputado Ricardo Arruda, né? Essa representação, ela simplesmente, ela diz assim, pelos fatos tal, que se suspenda o mandato do Ricardo Arruda. Tá entendendo? É uma representação e aporta no Conselho de Ética. Como que eu vou dar seguimento numa representação dessa? Eu tenho de mandar para a Corregedoria da Casa. Para a Corregedoria da Casa especificar, falar assim, olha, a representação da OAB, ela se enquadra aqui no artigo tal, inciso tal, e aí dá para dar representação. Mas eles mandam direto para o Conselho de Ética. O Conselho de Ética não tem poder investigativo, a Corregedoria tem. A Corregedoria pode requerer documentos, pode e aí dar um encaminhamento mais consupedâneo no que existe hoje nas regras e do regimento interno, que, como eu disse, é muito falho, foi feito de uma forma que na época eles não pretendiam punir ninguém, e o que nós temos hoje é essa dificuldade de dar continuidade aos procedimentos. Com um detalhe, né? Cobrança da população. E nesse caso do deputado Ricardo Arruda, já houve essa resposta por parte da Corregedoria ou o Conselho já recebeu alguma atualização? Aí que tá. Você manda para a Corregedoria e não existe prazo para a Corregedoria te devolver. Se o corregedor quiser ficar um ano lá para dar o parecer, ele fica um ano. Também é outro. Como que... Aí eu estou encaminhando para a Corregedoria, mas não posso pressionar o corregedor para ele me dar um parecer em 30 dias, em 60 ou 90, porque o regimento não prevê. Parece um apêndice, né? Fica... Parece um apêndice, a gente vai acompanhar essa situação. Nós esperamos que tudo isso se resolva agora, sob a liderança do deputado Alexandre Cury, que pediu urgência. Amanhã nós teremos essa reunião e certamente o presidente colocará esse projeto em prática já na semana que vem, certamente submeterá a CCJ, né? Porque havia alteração no regimento. E aí, só que eu já estou alertando, os fatos ocorridos no passado ainda permanecerão sobre a égide do estatuto anterior, né? Do atual. Ou a não ser que nós façamos aprovar aqui alguma coisa no sentido de que possa já valer de imediato. Ô, deputado, para encerrar, nosso tempo é curto, mas o senhor acabou de voltar da Rússia, inclusive numa representação, né, de uma conferência internacional pela Assembleia Legislativa do Paraná. Conta para a audiência o que o senhor foi fazer lá na Rússia representando a Assembleia. E conseguiu voltar, né, deputado? Porque o espaço aéreo russo estava fechado até aí por conta da guerra com a Ucrânia. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho assim, nós aqui do Ocidente, nós temos uma visão hoje deturpada da Rússia. Eu falo para vocês que me parece que eu estava ali num outro mundo mesmo. Porque isso que nós aqui conhecemos do Ocidente o povo russo, para eles não tem guerra. Ninguém sabe de guerra lá. Você anda em Moscou, parece que você está em outro mundo realmente. Você não vê carro popular andando pelas ruas. É só Mercedes. Esse carro aí que o pessoal aqui no Brasil hoje está considerando carro de luxo, o Aval, lá é táxi. Aval lá é táxi. Não tem carro popular, né? O país está em franco desenvolvimento, é construção para todo lado. Você não vê um morador de rua, você não vê uma pichação. Então, assim, é um país hoje que eu diria para vocês
que nós aqui estamos errados com relação à Rússia, viu? Os russos, e outra, não tem sanção econômica que faz parar aquele país. Mas era crime cibernético, não era o assunto lá é tipo assim, hoje a Rússia detém as maiores empresas em cibersegurança do mundo. Tá? Eles estão assim, anos-luz na frente de nós aqui. O que eu vi lá, eu diria assim, né? Nós estamos muito atrasados. Eu teria de vir aqui só para explicar. Por exemplo, ano que vem vai ter novamente essa cybertecnologia lá de prevenção de crimes. Eu falaria para Rick Record mandar um representante para conhecer lá o que tem de inovação. De tanta coisa. Mas eles têm hoje um software lá, rapidamente, que eles conseguem inserir aqui, digamos, aqui nessa empresa. E esse software, em 1 hora, ele estuda a rotina de todos vocês aqui. Ele estuda. E se entrar qualquer situação nova no dia de amanhã, ele já manda um alerta para alguém. Olha, entrou alguma coisa nova aí. Fica atento aí. Que tem alguma coisa. São soluções assim. E eu percebi também que o custo é muito baixo. Que nós imaginamos que são coisas estratosferas e são equipamentos que qualquer empresa pode ter hoje para prevenir cybercrimes e prevenir invasões das suas empresas. Perfeito. A gente conversou hoje com o deputado delegado Jacovós sobre modernização em vários sentidos, né? Da tecnologia ao regramento interno aqui do Legislativo. Ô, deputado, muito obrigada por ter vindo e pela entrevista aqui à Jovem Pan News. Nós estamos à disposição e esperamos vir aqui numa próxima oportunidade e aí falar assim, agora dá para o Conselho de Ética caminhar no sentido de que se apresente alguma solução contra algum deputado que possa infringir alguma regra. A gente vai aguardar também esse momento que vem logo. Obrigada, deputado. Agora 5 em ponto, João.